humanidade existe há 300 mil anos. Nos primeiros 299.800, os humanos viveram duas eras: a era dos caçadores-coletores e a era agrícola. Os últimos 200 anos constituem um ciclo curto, que já está se encerrando, cujo nome é a Era da Maionese. Você está no fim da Era da Maionese industrializada. Você sabia disso? A próxima era, a que está perto de se iniciar, será chocante. Um futuro que pode ser bem diferente daquele que está na sua cabeça, guiando os seus passos. O ser humano avalia o mundo como? Pelo retrovisor, com base nos últimos 50 anos, em que ocorreu a vida de quem? De seus pais e avós. O viajante da maionese ele tem uma escassa percepção para tempo mais longo que o de uma vida. Ele não costuma confrontar como era normal antes, durante os anos anteriores à maionese industrializada. Isso seria importante, pois há muita crença herdada de tempos passados, tempos rurais, que não encaixam direito no mundo urbano de hoje em dia. Como era antes? Até uns 200 anos atrás, a vida era vivida onde? No campo. Em 1800, havia 1 bilhão de humanos, dos quais 93% viviam felizes no campo. Como era o trabalho nessa época? Oh, você sabe? Para explicar, eu vou recorrer a um dos maiores especialistas na história do trabalho humano, o italiano Domenico Di Masi. Ele já esteve no Brasil, já foi até no programa Roda Viva. Eu li seus principais livros, inclusive o mais conhecido deles, O Ócio Criativo. Ele define o trabalho de uma forma curiosa, dizendo que o trabalho é um vício recente. Na era pré-industrial, explica De Masi, em seu livro O Futuro do Trabalho, a nobreza não trabalhava, ao contrário dos ricos de hoje em dia, que trabalham pra caramba. A plebe trabalhava, mas não como os escravos modernos. O trabalho no campo ocupava não mais que 4 ou 5 horas do dia, bem divididas. Eram umas horinhas ali no início da manhã e outras no fim da tarde, horas em que o sol incomodava menos. Além disso, os camponeses ficavam inativos muitos meses por ano, presumo que durante o inverno. O tempo livre era gasto como? Preenchido em um enorme número de festas antes pagãs e depois cristãs. A procriação era um investimento atraente em termos de trabalho e previdência. Filhos eram o plano de previdência dos pais e também empregados de confiança para ampliar a renda do núcleo familiar. Os pais não estavam nem aí com o futuro dos filhos. Eles não precisavam arrumar emprego para sair de casa. Quando eles se casavam, os filhos construíam suas próprias habitações ali por perto, onde iam morar e constituir família. Os que não tinham como ajudar no trabalho, seja por deficiência física ou psicológica, encontravam amparo em alguma casa, ali do extenso clã familiar. Assim, o trabalho e a família eram interligados, além de proporcionar vidas em harmonia com a natureza em um ambiente rural. O desemprego não era problema no campo. Após 1800, no início da atual era da maionese, a era urbana, os economistas criaram a taxa de desemprego urbano. Eles queriam medir o desemprego. Isso ocorreu em uma época em que predominava o desemprego voluntário. Você sabia que existe desemprego voluntário? Ninguém queria trabalhar nas cidades. Poucos eram os que se submetiam a trabalhar 8, 10, 15 horas por dia em troca de uma vida insalubre, em cidades pestilentas, lotadas de ratos e condições de higiene impensáveis nos dias de hoje. Aí, criaram uma metodologia de apuração do desemprego que é a mesma até hoje desses tempos antigos, razão pela qual as pessoas estranham os baixos patamares das taxas de desemprego. No Brasil, o IBGE viaja na maionese considerando desempregado apenas quem procurou e não achou emprego nos últimos 30 dias. A estatística oficial do IBGE fala em 14 milhões de desempregados. Não inclui os desalentados, que cansaram de procurar emprego, que são 6 milhões. Não inclui também os que vivem de bicos, os que o IBGE classifica em subocupados, 7 milhões, e subutilizados, 32 milhões. Somando essa gente toda,
chega-se mais próximo de um quadro real do desemprego, que dá um total de 60 milhões de pessoas em situação de trabalho precário, porque não tem trabalho. É mais que a população somada de 3 países vizinhos, Argentina, Uruguai e Paraguai. Já em 1999, há pouco mais de 20 anos, o Domênico de Masi alertava para fatos que ele detectava em pesquisas, tais como empresas com mais de 500 empregados expandindo sua produção em 18%, enquanto reduziam o número de trabalhadores em 22%. Ele tentou abrir os olhos das pessoas para uma realidade em que o mundo das máquinas mudava mais rápido do que os hábitos, as mentalidades e as normas. Ele fala de um sistema econômico incapaz de fazer frente não só à destruição dos empregos, como também à destruição do meio ambiente que ameaça a vida no planeta. Nos próximos vídeos, eu vou falar das mudanças que já ocorreram e que as pessoas pouco ouvem falar. São muitos os sinais do fim da era da maionese que está se aproximando. Hora de olhar para o horizonte, mas com olhos de cisne negro, do Nassim Taleb, e não com o olho no retrovisor, conforme a maioria faz. Você tem que olhar para frente, para as coisas que as pessoas não estão vendo e que estão vindo. Garanto a você que, se acompanhar os vídeos desse canal, você vai ter a oportunidade de tomar conhecimento de muita coisa que você não vai ver em lugar nenhum, só aqui.